não conhece o jogador, muita gente nunca ouviu falar. A Chapecoense está fazendo uma campanha bem decente na Série B, até para subir para a Série A, para voltar. E algumas pessoas elogiam, falam que é um bom lateral e tem algumas falhas assim no contrato dele de empréstimo com a Chapecoense que permitiriam com que o São Paulo pudesse puxar o jogador e trazer para cá. Você já ouviu falar do cara? Sabe como é que é a história? O que você tem a dizer sobre o Mailton Kaique Silva? Nas últimas horas, Senna, até por obrigação do ofício, depois que surgiu o nome do Mailton, eu fui dar uma olhada. Lógico que quando a gente dá uma olhada nos highlights do jogador, né, tem muita gente que separa lances do jogador que você pensa, nossa, é o novo Cafu, né, pela posição de lateral direito. Tem jogador que você olha e fala, nossa, o novo Lionel Messi. O Lionel Messi foi descoberto, é, a nova geração de craques do futebol mundial tá aí, quando você olha os highlights de um jogador. Mas pelos números na Série B do Campeonato Brasileiro, me anima. Pelo índice de... Teve um dos jogos recentes da Chapecoense, ele teve 86% de acerto em cruzamentos. O lateral direito atual do time do São Paulo teve 10% abaixo disso nesses últimos jogos. Então, são números assustadores, assim, quando você olha, né? 86% de acerto em índice de cruzamento nas últimas partidas da Chapecoense, numa média também aí dos últimos jogos, enfim. São bons números, mas é lógico, ele disputa um campeonato que o nível é abaixo daquele que o São Paulo está acostumado, daqueles, né? Libertadores, né? É um outro nível totalmente diferente, uma outra realidade, e a gente não sabe como será a adaptação, e a gente sabe que tem jogador que também sente a questão do peso da camisa. Eu gostaria que o São Paulo tivesse condições, e aí, né, eu vou colocar em negrito aqui a parte do tivesse condições, porque não tem. A realidade do São Paulo hoje é trabalhar com essas possibilidades. Eu gostaria que o São Paulo tivesse a possibilidade e a realidade financeira permitisse ao São Paulo trazer um jogador que já fosse uma realidade e não uma aposta. Mas o momento indica esse tipo de contratação. É esse o nível das contratações que o São Paulo pode buscar. De repente, uma aposta que pode dar certo, pode tanto dar certo quanto pode não. Mas a gente torce para que, se o jogador chegar, que ele corresponda com a camisa do São Paulo. Basicamente não tem muito para fugir além disso, não, Senna. Ninguém, assim, pelo menos eu, não vou cravar de jeito nenhum que, assim, pô, é um pereba, então é um craque. Vídeo de internet, pô, não tem... Qualquer edição faz qualquer um virar craque, né, Pri? Mas, assim, eu acho que tem dois pontos importantes aí. Um que o Kaique falou. Vocês estão achando aí que o São Paulo tá com grana para trazer lateral do Flamengo, do Bayern de Munique? Não tem, amigos. Se liga na realidade aí. Eu sei que a gente quer jogador de nome aí e tal, mas não vai vir, cara. Não vai vir por causa da diretoria do São Paulo que tá rasgando dinheiro há anos. Então não vai vir, não adianta. Aí você tem essa situação. Ou não vem ninguém, ou você arrisca um jovem da base e vê qual é que é. Ou queima o moleque, ou tenta ver. Porque o Mike, quando errou um passe no jogo de estreia dele no Morumbi, eu tava olhando o chat aqui da Arquibancada Tricolor e o Twitter. Apareceu um monte de gente falando, tá vendo? É uma porcaria da base, não serve, olha lá, subiu o moleque, é ruim. Então, tem gente que nasceu para reclamar. Se o céu tá azul, puta, tá muito azul. Ah, o sol tá forte demais. Ah, não sei o que. Então tem gente que só nasceu para reclamar. O fato é, Pri, é que o São Paulo, assim, se o São Paulo pensar que só funciona jogador de time grande, o São Paulo nunca vai trazer ninguém e nunca vai conseguir trazer nunca vai descobrir um cara aí para trazer. Eu não sei dizer se o cara é craque ou não é, mas dependendo do modelo da negociação, pode valer a pena, né, Pri? Com certeza, Senna. Eu acho que assim, se a gente pegar o histórico, falando até mesmo de gestão, né? A gestão do São Paulo tem esse perfil de contratar alguns caras grandes, e aí esse ano a gente já coloca o Oscar nessa conta, então já foi o grande, né? Tirando ali em 23, quando contrata dois grandes, o Lucas e o Rames, no geral o São Paulo tenta manter jogadores experientes, traz às vezes uma estrela, e no geral compõe o seu elenco com jogadores com nome
nomes de menos peso, né? Eu acho que a gente tem exemplos ruins e exemplos bons também. A gente tem exemplos que deram certo, que deram resultado, e alguns que acabaram saindo, né? Pensando aqui rapidamente, o próprio Rafael, que sempre foi banco lá em Minas, veio para o São Paulo. A gente tem também o Wellington Rato como um exemplo que deu certo por um bom tempo por aqui. Quem mais a gente tem de exemplo? O Alisson e o Ferreirinha estavam encostados no Grêmio, não estavam indo bem. São outros dois nomes que chegaram, né? Obviamente, são nomes maiores que o do Mailton, mas assim, são apostas que o São Paulo fez, né? De tipo, ó, não tá indo bem, mas vamos tentar trazer para cá porque cabe no nosso orçamento. E aí eu tô dando exemplo das que deram certo. Tiveram muitas que deram errado também. Isso é fato. O São Paulo contrata uns caras que às vezes não dá para entender. Mas, tendo em vista a situação da posição, Senna, eu acho importante esse movimento. Porque, assim, acho que momento de filosofia, né? Na vida, a gente tem que aprender com as situações. E olha só a situação da lateral esquerda neste momento. Ela era perfeita há 2 semanas e agora ela é preocupante. E a da zaga, igual. Ela era perfeita e agora ela é preocupante. E se o São Paulo avançar terça-feira que vem, a porrada vai aumentando, gente. A porrada vai aumentando, o desgaste vai aumentando. Então você precisa ter essas opções. E não é que eu não confio no Mike ou que eu não confio no Cedric, mas um time que quer brigar por alguma coisa, e aí a gente tem que entender qual é a intenção do São Paulo. Na minha teoria, é um time que tem que ter 3 jogadores por posição. É claro que tem posição que você consegue improvisar atletas, né? Então, eu não preciso contratar Vamos supor, que o Ferrarese não é mais uma opção, né? Mas ele poderia ser. Eu não vou contratar mais aqui porque o Ferrarese pode ser a terceira opção. Só que não pode mais ser porque ele não tem ninguém para substituir ele na zaga. Então, um time, para mim, que quer brigar por alguma coisa, ele tem que ter. E aí, para mim, o terceiro time é formado por jogadores da base. Mas o time A e o time B são jogadores, né? Os craques, os reservas e os da base. E aí, isso aqui vai alternando ao longo da temporada conforme a fase de cada um. Para mim, esse é o modelo ideal de elenco, né? Então, assim, é de muita importância você trazer alguém, cara, a própria lateral esquerda, no jogo do Atlético Nacional agora, quem não ficou desesperado quando o Alan Franco caiu, não estava assistindo o jogo. Eu fiquei desesperado, falei, mano, ferrou, porque não tem ninguém. Então, assim, de um dia para o outro a situação fica desesperadora. Então, eu acho justíssimo a gente levar em consideração, e nesse caso, achar bom o movimento antes da M acontecer, entendeu? De eventualmente perder alguém ali. Então, eu acho que é uma contratação importante, sim. Não consigo aqui analisar se ele é super craque ou não, mas é um jogador que pode somar ao São Paulo para ser o reserva. Eu acho difícil, assim, que seja para ser titular, tá? Obviamente vai brigar ali com o Cedric e tal, mas o Cedric é um cara de confiança do Crespo, né? Eu acredito que ele vai se manter na maior parte dos jogos, e a gente tem que levar em consideração também que, classificando na terça, meio que não tem mais isso de titular ou reserva, porque vão jogar os dois times, entendeu? Tirando a zaga, que não tem, vão ter que jogar os dois times, alguns no Brasileiro e outros na Libertadores. Então, assim, é um movimento importante. A gente sabe que já era de interesse do São Paulo um lateral direito e um zagueiro, e agora conseguiu. Então, seja o que Deus quiser, tem que apoiar. Se tá vestindo a camisa do São Paulo, a gente tem que torcer para dar certo. E assim, você vê muita gente aqui no chat falando, né? Às vezes, até quem tá com grana, tipo o Flamengo, né? Cara, pagaram 9 milhões no Emerson Royal, que também, para mim, nunca brilhou os olhos. Assim, eu não tô comparando o Emerson Royal ao Mailton. Mas é que assim, o São Paulo, primeiro, não tem grana para fazer nada. O São Paulo não investiu R$ 1 no Brasileirão, né? Para contratar jogador. Não tem dinheiro, não tem. Então é aquilo. Ou você. A posição não ajuda também, né, Senna? Também não, cara, mas é aquilo. Ou você tenta achar alguém no mercado, nas condições que for, ou você não traz ninguém, cara. Então você vai fazer o quê? Você não vai trazer ninguém? Você vai deixar o Mike lá? Aí é Ô, foda, Senna, né? Diga. eu vi ontem eu vi um tweet, né, de um torcedor pé da vida lá desculpa, no X, né? E aí ele falava, se é para ficar gastando dinheiro com esses jogadores mais velhos, então acha já estoura o FDIC e traz alguém que possa render dinheiro depois. Tipo, gente, o próprio Kaique deu o exemplo aqui do cara do Palmeiras. O mercado tá muito caro. O mercado tá muito caro, não existe isso, entendeu? Não tem como, né? Você tem que achar essas oportunidades e
por um milagre, torcer para acontecer e você conseguir contratar, porque não é, é só porque então eu tô contratando esse cara velho, vou chutar, tá? Esse cara velho por R$ 1, então eu prefiro contratar esse novo que vai me dar dinheiro no futuro por 5. Primeiro que o São Paulo não tem nenhum e nem 5, né? Então é mais fácil pagar 1 do que pagar os 5. E segundo, que você não acha um craque por 5 também. Tá tudo muito caro, o mercado subiu muito, inflacionou muito.